Gente, hoje eu trouxe para estudar um capítulo deste livro do Dr. José Carlos de Luca. Ele é médico e psicoterapeuta e chama-se Dentro de Mim. Só que o capítulo chama-se Cura Interior, né? E nós vamos fazer uma avaliação desse estudo dele, né? Ele vai falar sobre a cura do Bartimeu, né? Uma mensagem do Evangelho, né? E ali nesse emocionante relato, nós vamos aprender coisas muito importantes sobre a ação terapêutica do Cristo, o seu modo de agir, o seu momento de curar. Jesus, conta ele que Jesus já estava se retirando da cidade de Jericó, acompanhado pelos seus discípulos e, como sempre, de uma grande multidão, quando ele passou pelo cego Bartimeu, que se achava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ele se informou que Jesus estava ali, né, Bartimeu então gritou bem alto: Jesus, tem piedade de mim! A multidão, na mesma hora, reclamou, mandou ele calar a boca, mas ele gritou ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim! E diante desse grito de desespero, Jesus parou e mandou chamar. Quem é que estava chamando pelo seu nome? Quando Bartimeu soube que ele estava procurando por ele, ele jogou a capa, levantou-se depressa e foi até Jesus. E o mestre então lhe fez uma intrigante pergunta: o que você quer que eu faça? Aí o Dr. De Luca dá uma pausa na história para refletir sobre essa indagação de Jesus. Ele diz que não tem dúvidas do total domínio das reais necessidades de Bartimeu, né, por Jesus, né? É a mesma coisa da gente como professor, quando a gente faz uma pergunta para um aluno, a gente já sabe a resposta, mas a gente está instigando o aluno para poder ver se ele consegue responder aquilo que a gente espera da nossa pergunta, né? Então Jesus sabia dessa real necessidade de Bartimeu. Mas será que Bartimeu também tinha essa noção? Né? A intenção do Cristo, ao fazer essa pergunta, era mergulhar, fazer o doente mergulhar em si mesmo, analisar a sua vida, o seu fardo, descobrir a verdadeira causa da sua dor, para então encontrar uma solução adequada que o tiraria daquela situação aflitiva. Mas nós nem sempre temos essa clareza, fruto de um completo desconhecimento de nós mesmos. E todas as vezes que pedimos algum auxílio do céu, né, as forças divinas também nos formulam a mesma pergunta feita por Jesus a Bartimeu: o que você quer que eu faça? Mas não raro, nós pedimos aquilo que nós não precisamos. A gente observa que muitas pessoas buscam ajuda espiritual para a solução dos seus problemas, sem ao menos refletir sobre a parcela de responsabilidade que cada um de nós tem sobre a dificuldade que a gente atravessa. Como é o caso de alguém que vai no médico para pedir para curar sua doença pulmonar, sem que ele precise parar de fumar. Outras vezes, a gente fica no terreno da superficialidade. Nós não pedimos aquilo que é essencial na nossa vida e passamos a nos comportar como cachorro correndo atrás do rabo. Nós não saímos do lugar, né? Por exemplo, alguém está com depressão por conta do término de uma relação afetiva, cujo parceiro está decidido a não reatar. Seria sensato, então, pedir a Jesus o regresso de quem não quer ficar com a gente? Não seria mais adequado a gente pedir ao Cristo forças para se recompor, seguir a nossa vida, querer ser feliz e, se for o caso, até encontrar um novo amor?
É claro que esta última solicitação é que Jesus certamente atenderia, né? E Bartimeu deu a resposta essencial: eu quero voltar a ver, mestre. Ele foi à raiz do problema, não ficou na superficialidade, rogando, por exemplo, eu queria que as pessoas tivessem mais pena de mim e que fossem mais generosas nas suas esmolas, né? Não, ele queria simplesmente enxergar. E aí, no mesmo instante, Jesus afirma: vá, você está curado porque teve fé. E imediatamente, Bartimeu voltou a enxergar e passou a seguir Jesus, né? Então, todo o desenrolar dessa cura maravilhosa aconteceu em poucos minutos. A gente podia ficar aqui, como diz o Dr. De Luca, exaltando nesse capítulo os poderes miraculosos de Jesus, narrando tantas outras curas que ele fez, né? Mas a gente se perderia na grande lição que esse episódio encerra e que o próprio Cristo deixou entrever ao se reportar a Bartimeu dizendo: você está curado porque teve fé. A fé de Bartimeu removeu montanhas, mudou o seu estado de espírito, abatido pela cegueira e pela situação de penúria material. Geralmente, quando nos encontramos assim, quando a apatia nos envolve, o desânimo nos paralisa, a nossa voz se cala, nossas esperanças desaparecem. Porém, Bartimeu, que estava sentado à beira do caminho, sem saber para onde ir, onde ficar, o que fazer, começa a sua cura quando resolve pedir ajuda a Jesus. Toda cura, toda solução das dificuldades, em geral, começa pelo nosso desejo de mudança. Um desejo que não se limita a um querer inativo, mas a tomada de atitude que vai sinalizar a vontade que a gente tem de sair do fundo do poço, de não mais ficar sentado à beira do caminho. E mesmo quando a multidão manda Bartimeu calar a boca, ficar quieto, ele não se cala e grita ainda mais alto. E foi esse grito que fez Jesus chamá-lo à sua presença. Então, foi outra atitude que demonstra a vontade de mudança que se dá quando Bartimeu joga a capa fora. Ele joga a capa fora, levanta e vai ao encontro do Cristo. Essa capa que Bartimeu usava era uma espécie de traje usado por aqueles que viviam da comiseração pública, né? E Bartimeu, ao ser chamado por Jesus, logo joga sua capa fora, o que significa que ele estava decidido a não mais viver daquele jeito, de ser um mendigo, pedinte, ambulante pelas ruas, né? Ele queria almejava recuperar a sua dignidade, viver do seu trabalho, restaurar as suas capacidades, governar a sua vida. Efetivamente, Bartimeu deu mostras a Jesus de que ele não queria mais ficar sentado à beira do caminho. Então, antes da cura exterior, Bartimeu fez uma cura interior. O forte e sincero propósito de transformação íntima alterou substancialmente o seu padrão de energia, o qual se encontrava naquele ponto inerte, próximo da morte, e ele fez o caminho de volta, rumo ao desejo de viver e de ser feliz. A partir dessa mudança íntima, então, Bartimeu abriu as portas para que Jesus lhe restituísse a visão. E as nossas portas estão abertas ou fechadas? Indaga o Dr. De Luca. E aí ele vem fazer uma reflexão, finalizando o estudo desse capítulo. Estamos olhando para o fundo do abismo ou mirando as estrelas do firmamento? Estamos cavando a nossa própria sepultura ou estamos decididos a trabalhar por dias melhores? Estamos apegados às nossas capas
ou decididos a jogá-las fora, como fez Bartimeu? Estamos lavrando nosso atestado de óbito ou a nossa declaração de amor à vida? Estamos morrendo por falta de amor do outro, sem nos darmos o amor que merecemos e do qual precisamos para sobreviver? Como ocorreu com Bartimeu, Jesus está passando ao nosso lado nesse momento. E Ele espera o nosso chamado. Aguarda que nós joguemos as nossas capas de medo, de falta de amor próprio, de insegurança, de vitimismo, de infantilidade, de comodismo, de ressentimento, de complexos e tudo mais que nos aprisiona à infelicidade. Jesus anseia por nos curar. Ele aguarda, no entanto, a nossa cura interior. Se por acaso nós estamos passando por fases difíceis na vida, e quem não está passando agora diante dessa pandemia tão difícil que veio para testar, todos os seres do planeta, nós precisamos fazer tratamento. A depressão, ela precisa ser abordada sob os dois aspectos, o aspecto físico e o aspecto espiritual. Então, quando a gente fala em aspecto físico, compete a nós fazer o trabalho de consultar o médico, acompanhar e assumir o tratamento, não deixar de tomar a medicação nos dias e no horário certo, não deixar de ir ao psiquiatra para fazer a avaliação periódica de como que a medicação está atuando, se vai precisar fazer alguma alteração no percurso, Nós também podemos complementar o trabalho do nosso psiquiatra com um trabalho psicoterapeuta de um psicólogo, que vai nos ajudar também a desabafar, vai nos ajudar a conhecer a nós mesmos, a ver de que maneira que a gente pode, conhecendo as maneiras como a gente reage diante das circunstâncias da vida, de que forma que a gente pode elaborar novos comportamentos, de que forma que a gente pode vencer crenças limitantes, que nos aprisionam durante tanto tempo na vida, e a gente assuma pensamentos libertadores que possam ajudar o nosso corpo físico a recuperar a saúde física a partir do momento que a gente também está trabalhando para fazer a terapia da nossa saúde mental. Então, é importante a união dos dois tratamentos. E, certamente, se você tiver alguma veia religiosa, algum segmento religioso que você siga, é importante que você também se apegue, a Deus, a Jesus, a ajuda espiritual que não nos falta de maneira nenhuma, em nenhuma ocasião. Então, num complemento, num conjunto de tratamentos, certamente nós vamos também ter condições de fazer como Bartimeu, ao perguntar a Jesus o motivo pelo qual a gente está buscando a nossa cura, nós saibamos responder com segurança que a gente quer continuar a viver, quer continuar a ter forças para o trabalho, continuar a ter forças de cuidar da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, do nosso marido ou da nossa mulher, seja lá que tipo de atividade material que a gente faça, que a gente possa ter forças para voltar a ser um ser humano confiante em Deus, digno de respeito e buscando cada vez mais a certeza de que tudo passa nessa vida e que nesse momento, através da prece, nós nos sintonizamos com o nosso amigo espiritual, nosso anjo protetor, que vai fazer com que nós consigamos romper essa camada deletéria de pensamentos negativos que a gente mantém e a nossa prece atinja como uma seta o alto dos céus
e recebemos então, através dessa brecha que a gente consegue abrir nessa psicosfera tóxica, as bênçãos do alto que vão nos fortalecer, que vão nos dar coragem e ânimo para prosseguir na nossa jornada aqui na Terra. É isso aí que eu trouxe para a noite de hoje com esse pequeno estudo desse maravilhoso livro do Dr. De Luca, Dentro de Mim.